Como Frei Tito morreu? Frei Tito foi um frade dominicano e um dos precursores da teologia da libertação no Brasil. Durante o regime militar ele participou ativamente de manifestações e movimentos que lutavam contra a repressão e a violência do regime. José Eli de Alencar Lima, mais conhecido como Frei Tito, nasceu em 14 de setembro de 1945, em Fortaleza, no estado do Ceará. Ele era filho de Ildefonso Rodrigues de Lima e Laura de Alencar Lima. Tito nasceu numa família numerosa, ele era o mais novo de 11 irmãos em uma família católica. Junto deles, Tito passou sua infância como a de muitas crianças no Brasil, recheada de brincadeiras simples e atividades em grupo. Ainda muito jovem, ele foi exposto à fé e aos ensinamentos da Igreja Católica. Seus pais eram católicos fervorosos e faziam questão que seus filhos seguissem os ensinamentos do catolicismo. Foi essa convivência familiar com a religião que desempenhou um papel crucial na formação do caráter e dos valores de Frei Tito. Ao chegar na adolescência, seu interesse pela fé cristã foi aumentando, e por influência de sua irmã Nildes, ele começou a participar mais intensamente de grupos da Igreja Católica. Em 1961, aos 16 anos, ele começa a estudar no Liceu do Ceará, e no mesmo ano ingressou na Juventude Estudantil Católica. Participando da Juventude Estudantil Católica, ele pôde vivenciar de forma mais intensa sua fé cristã. No movimento ele, além de participar de encontros religiosos, o jovem também começou a participar de eventos destinados a ajudar os mais necessitados, e a buscar uma transformação social. Tito se destacou tanto dentro do movimento, que 2 anos depois foi escolhido como dirigente regional da JEC, na região nordeste do Brasil. Como dirigente, ele precisou se mudar para Recife, onde dividia seu tempo entre suas obrigações com a Juventude Estudantil Católica, ao mesmo tempo que terminava seus estudos no Colégio Estadual de Pernambuco. No ano seguinte, o Brasil entraria no regime militar, e Frei Tito, desde os primeiros meses de governo, já demonstrava que seria uma pessoa disposta a combater o regime que ele considerava como um golpe de Estado. Como já era conhecido entre os estudantes e entre os jovens religiosos, sua participação em manifestações já era algo esperado por todos em sua volta. Ainda no Recife, Tito já era frequentemente visto participando de reuniões e manifestações de estudantes contra o regime militar. Apesar de seu interesse político, o jovem resolveu por fim realizar seu verdadeiro sonho de seguir uma ordem religiosa. Em 1966, Tito se mudou para Belo Horizonte, onde iniciou seu noviciado na Ordem dos Dominicanos. O noviciado é um período de formação e discernimento para aqueles que desejam se tornar membros de uma ordem religiosa. Durante esse tempo, Tito dedicou-se a aprofundar seus conhecimentos teológicos, filosóficos e espirituais, além de participar de atividades comunitárias e pastorais. Após um ano se dedicando aos compromissos com a Ordem dos Dominicanos, Tito completa sua etapa de inicialização em 10 de fevereiro de 1967, e poucos dias depois, ele já havia se mudado para morar no Convento das Perdizes em São Paulo, com o objetivo de cursar filosofia na Universidade de São Paulo. Assim que entrou para a faculdade, Frei Tito fez questão de se envolver novamente com o movimento estudantil, e no seu primeiro ano de curso, aconteceu o 30º Congresso da UNE. Devido à repressão, o congresso foi realizado de forma clandestina em um sítio em Ibuúna, no interior de São Paulo. Durante o congresso, Frei Tito e outros líderes estudantis discutiram temas importantes relacionados à resistência contra o regime, às políticas educacionais e aos direitos dos estudantes. Ele se destacou por sua habilidade em articular ideias e mobilizar os participantes, reforçando a importância da união e da organização para enfrentar a repressão. Infelizmente, a localização do Congresso foi descoberta pelas autoridades, e a polícia invadiu o sítio, resultando na prisão de cerca de 700 estudantes, incluindo Frei Tito. Embora tenha sido liberado pelos agentes do governo, Frei Tito foi fichado e passou a ser um nome observado pelos agentes. Mesmo com a situação, ele não se amedrontou e continuou participando de grupos que iam contra o regime militar. Em novembro de 1969, Frei Tito foi preso na Operação Batina Branca. A operação visava investigar e reprimir a suposta colaboração entre frades dominicanos e o movimento guerrilheiro de esquerda, especialmente em relação ao líder Carlos Marighella. Durante a operação,
frades dominicanos, incluindo Frei Tito, foram presos e tiveram um tratamento nada amistoso por parte da equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury. A operação foi amplamente divulgada pela imprensa da época, que descreveu os frades como traidores e colaboradores com o inimigo. Frei Tito permaneceu preso e passou a viver de forma desumana, onde era constantemente vítima de maus tratos. Ele passou cerca de 1 ano preso, e foi transferido para vários locais do governo como o Presídio Tiradentes, e na sede da Operação Bandeirantes. Durante esse período, ele fez questão de deixar tudo o que sofreu relatado, em vários documentos, que se tornaram um símbolo importante na luta pelos direitos humanos. Os escritos foram amplamente divulgados, e ajudaram a conscientizar a opinião pública sobre o que acontecia no regime militar. Em 1970, Frei Tito conseguiu ser libertado em uma troca de prisioneiros políticos. Ele foi incluído na lista de presos políticos que foram trocados pelo embaixador suíço Giovanni Boucher. Esse acordo foi feito com a Vanguarda Popular Revolucionária, que havia sequestrado o embaixador suíço como parte de uma troca para garantir a liberdade de diversos presos políticos brasileiros. Após sua libertação, Frei Tito foi banido do Brasil pelo governo militar e seguiu para o Chile, onde ficou por alguns meses antes de se mudar para a Itália, e eventualmente, para a França. Em 1971, Frei Tito estabeleceu-se na França, onde encontrou apoio entre os dominicanos e outros exilados políticos. Ele viveu em diversas cidades francesas, incluindo Arbrezve, próximo a Lyon. Durante seu tempo na França, Tito continuou seu trabalho religioso e se envolveu com comunidades locais, dedicando-se à pregação e ao apoio espiritual dos necessitados. No entanto, as lembranças de seu período encarcerado e a forma que foi tratado ainda estavam vivas em sua mente, e apesar de tentar se focar na ajuda ao próximo, ele não conseguia se livrar desses pensamentos. Com o passar dos meses, começou a ficar cada vez mais difícil seguir em frente, e Frei Tito acabou tirando sua própria vida. Frei Tito morreu no dia 10 de agosto de 1974, após tirar sua própria vida. Ele estava com 28 anos. O velório de Frei Tito aconteceu em Arbrezve, na França, onde ele passou seus últimos anos de vida. Durante o velório, diversas homenagens foram feitas em memória do religioso. Após o velório, Frei Tito foi sepultado no cemitério local de Arbrezve. O sepultamento foi um momento de reflexão e oração, onde os presentes puderam expressar sua gratidão e respeito por Tito. Frei Tito é lembrado como um símbolo de resistência e justiça, e sua história permanece viva na memória daqueles que acreditam em um mundo melhor. Ele deixou um legado de coragem e dedicação à justiça social, inspirando gerações na luta contra as injustiças e pela defesa dos direitos humanos. E foi assim que Frei Tito morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.